Então, pessoal, bom dia. Hoje no Café com Exame nós vamos falar sobre um tema que é importante, porque justamente nós tivemos uma palestra ontem com a professora Regina Takahira e ela lembrou muito bem que é importante que a gente saia sempre daquele estado de latência que a gente costuma falar sobre aquele comodismo de sempre estar pensando nas mesmas coisas, não abrir a margem para outros diagnósticos diferenciais. E aí a gente, para contextualizar, vai falar sobre a presença de glicose na urina, né? Muitas vezes, muitos clínicos, né, tendem a assimilar isso automaticamente a distúrbios endócrinos, como, por exemplo, diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo, e a gente vai ver que nem sempre isso acontece. Tá? Inclusive, nós temos estados de glicosúria sem hiperglicemia, né? Mas então é importante a gente colocar dentro das nossas possibilidades levantar, né, os diagnósticos diferenciais compatíveis com a glicosúria, né? Então a gente tem que ter cuidado com a identificação da glicose na urina e já instituir um tratamento para um cão determinado como um cão diabético. Então é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. É importante que nós saibamos que glicosúria não é sinônimo de diabetes mellitus e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro passo, né, para você identificar uma glicosúria é, obviamente, você solicitar uma urinálise, né? Então, a partir do momento que você coleta a urina de um paciente, você tem lá no método, dentro dos exames da fragmentação que nós separamos a urinálise, que é exame físico, exame químico, análise de sedimentos, a gente no exame químico tem a condição de verificar a presença e até quantificar indiretamente ou semi-quantificar a quantidade de glicose que está naquela urina. Então, se a gente percebe que glicosúria, que é glicose na urina, é uma alteração, a gente entende automaticamente que na urina de um animal saudável não deve conter glicose. E aí a gente precisa entender por que uma urina de um animal saudável não contém glicose. Se a gente for pensar no tamanho molecular, a glicose é uma molécula muito pequena. E aí, para a gente começar a entender o processo de glicosúria, a gente precisa entender primeiro sobre o processo da fisiologia da glicose, né? Então, não é muito difícil, é muito simples, inclusive não vai haver problemas em entender isso aqui, porque não necessariamente precisa de um quadro explicando tudo. É só a gente entender o quê? O que é a glicemia e como funciona, né, o trânsito da glicose, tanto no sangue quanto na produção, né, do filtrado glomerular. Então, para a gente entender a questão da glicosúria, a gente tem que entender essa fisiologia, obviamente. Então, você tem, né, uma glicose circulante, uma glicose sanguínea, e a gente se pergunta, bom, se a glicose é uma molécula pequena, como que ela se comporta lá no glomérulo renal? Lembrando que a gente tem as arteríolas aferentes que chegam lá no glomérulo, e aí ali no glomérulo há uma filtração, como vocês sabem, né? Lá no néfron, que é a unidade funcional do rim, a gente tem lá o glomérulo, e o glomérulo ele tem, por alguns mecanismos, a função de realmente filtrar substâncias, certo? Tanto por peso molecular, quanto por força iônica, quanto pressão. Então, é importante a gente saber que a glicose ela é uma molécula de baixo peso molecular. Então, a gente já pensa, opa, se a glicose é uma molécula pequena, ela passa no glomérulo? Passa. Ela atravessa tranquilamente o glomérulo, a barreira de filtração renal. Ué, então por que a gente não encontra glicose na urina se ela não é filtrada? Bom, aí que vem o pulo do gato, tá? A partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil entender todo o contexto que a gente vai citar aqui nessa live, tá? Então, o que acontece? Após a filtração, nós temos aí um processo logo no túbulo proximal, que é o que vem depois do glomérulo,
é um processo de extrema reabsorção de elementos, não só de glicose, mas como de aminoácidos, enfim, né? Mas como a glicose é a protagonista, a gente vai virar os holofotes para ela. Então, o que acontece? Fisiologicamente, em condição rígida, o paciente ele vai ter uma glicemia, tá? Aquela glicemia que está dentro do intervalo de referência, tudo ok. A glicose vai acabar passando pelos túbulos, pelos glomérulos, tá? Pela barreira de filtração, só que a glicose ela é, em condições fisiológicas, 100% reabsorvida pelos túbulos proximais. Até tentei trazer aqui uma breve lembrança para vocês do túbulo proximal, aqui ó, o glomérulo, e aí tem a filtração, só que aí a glicose passa pela barreira de filtração tranquilamente. E aí chega no túbulo proximal, ela é 100% reabsorvida. Tá? Por que eu estou dizendo em condições rígidas? Porque, assim como qualquer outro processo, né, que a gente demande uma certa quantidade de elementos, a gente tem que ter em mente a questão do limiar de reabsorção, nesse caso, o limiar de reabsorção tubular. Né? Em outras palavras, quanto que o túbulo é capaz de absorver de glicose num determinado período? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? E a gente sabe, mais ou menos em média, que, por exemplo, existe uma particularidade no gato e no cão em relação ao limiar de reabsorção tubular da glicose. No cão, ele fica em mais ou menos 220 mg por decilitro, tá? E no gato, 290 mg por decilitro. O que você está querendo dizer, João? Eu estou querendo dizer que quando a glicemia do paciente se encontra dentro de 220 mg por decilitro, percebam aí que já seria uma hiperglicemia, mas não o suficiente para causar glicosúria. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, 220 mg por decilitro, eu ainda assim vou ter um túbulo com capacidade de reabsorção de 100%. Tá? No gato é um pouco maior. Eu tenho até uma hiperglicemia de 290 mg por decilitro, o túbulo vai dar conta de reabsorver toda essa glicose que está circulando, certo? Aí qual é o problema? Quando que a gente começa a ver glicosúria? Quando há algum evento que provoque o aumento da glicemia, tá? Ou seja, provocar uma hiperglicemia com concentrações acima do limiar de reabsorção tubular, tá? Que no caso do cão é 220, no caso do gato 290, isso pode variar um pouquinho entre indivíduos, mas o importante é a gente saber que uma hiperglicemia para o cão acima de 220, uma hiperglicemia para o gato acima de 290, já é capaz de produzir glicosúria, tá? Então, aí a gente já começa a entender o que acontece para haver glicose na urina. Ou seja, o primeiro processo é sim a hiperglicemia. Só que não é qualquer hiperglicemia. É aquela hiperglicemia que vai provocar uma concentração sanguínea de glicose acima do limiar de reabsorção tubular de cada espécie. Tá? Então, esse é o primeiro mecanismo. E que casos nós temos, né? Que casos, condições hiperglicemiantes que nós temos nesses casos? Então, nós temos algumas condições. Primeira, aquela que todo mundo coloca como principal suspeita diante de uma glicosúria, que é a diabetes mellitus. Tá? Então, diabetes mellitus pode provocar glicosúria? Pode, muitas vezes vai provocar, porque os estados hiperglicemiantes superam essa condição de reabsorção tubular, tá? Só que não é simplesmente a diabetes mellitus que provoca a glicosúria, certo? Então, essa conversa a gente vai falar sobre isso, né? Justamente porque muitas vezes deu glicose na urina, deu hiperglicemia, a gente vai pensar em diabetes mellitus, nem sempre. E a gente vai conversar, inclusive, de condições de glicosúria sem hiperglicemia, tá? Que aí já é um buraco um pouco mais embaixo, mas a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, quais são os distúrbios que podem provocar hiperglicemias,
tá? Que superam o limiar de reabsorção tubular. Diabetes mellitus, com certeza, tá? E aí entra uma outra doença endócrina que é super importante na rotina clínica, que é o hiperadrenocorticismo, tá? Ou como alguns já chamam, hipercortisolemia, tá? Então, o que vai acontecer? O cortisol ele tende a ser hiperglicemiante mesmo, não tem jeito, mas a gente tem aí outros distúrbios que podem ser hiperglicemiantes, tá? Como, por exemplo, distúrbios mais raros, como a acromegalia, que é um distúrbio no hormônio de crescimento, distúrbios ovarianos com síntese de progesterona, eles podem provocar condições hiperglicemiantes. A gente fala muito no insulinoma, mas esquece muitas vezes do glucagoma, né? Se o insulinoma ele tende a provocar uma condição hipoglicemiante, o glucagoma ele é o contrário, ele é o oposto. Ele tende a deixar aquele paciente num estado hiperglicemiante. E todas essas condições que provocam hiperglicemia, que superam o limiar de reabsorção tubular, vão, consequentemente, provocar esse achado na urinálise, que é a glicosúria, tá bom? Então, no caso da diabetes, por exemplo, se você tem uma glicosúria, se você tem uma hiperglicemia, se você tem em conjunto, né, uma cetonúria, que é a presença também de corpos cetônicos na urina, a gente pode sim suspeitar de diabetes mellitus, mas a gente tem que levantar outras condições, né, que são hiperglicemiantes, né? Então a gente tem não só a urinálise como uma referência, a gente tem que lançar mão, obviamente, dos sinais clínicos desse paciente, exames outros complementares que vão chegar e levar a um diagnóstico definitivo, tá bom? Eu falo isso porque às vezes, gente, até numa hiperglicemia, a gente, sem uma causa conhecida, às vezes o animal já sai com um diagnóstico de diabetes mellitus. E isso é uma condição muito preocupante, porque às vezes o animal não tem distúrbio de insulina e às vezes há a terapia com insulina e isso provoca estados hipoglicemiantes consecutivos nesse paciente. Então, para você fechar o diagnóstico de diabetes mellitus, não é simplesmente dosar uma glicose e decretar que aquele animal é diabético, beleza? E uma outra condição, gente, hiperglicemiante, que pode, em algumas vezes, provocar glicosúria, que há um tempo atrás, a literatura e muitos professores diziam que não, mas já temos trabalhos dizendo que sim. A hiperglicemia de estresse, ela pode ser um estado de hiperglicemia com curso de glicosúria. Em que caso, João? Naqueles casos exatamente em que nós temos um estresse, aquele provocado por excitação, medo, aí a gente pode ter também convulsões e diversos mecanismos de descarga de adrenalina que vão acabar provocando esse estado de hiperglicemia. E para que haja glicosúria, a gente já tinha combinado aqui que a única condição para haver glicosúria nesses casos é que a glicemia supere o limiar de reabsorção tubular, lá do túbulo proximal. Então, existem casos em que o animal, principalmente aqui o gato, ele está submetido a condições estressantes e aí essa excitação, esse medo, ele vai provocar uma hiperglicemia transitória, tá? Mas se essa hiperglicemia transitória superar esses valores no cão de 220 e gato 290, né, em teoria, há a condição total de haver hiperglicemia, tá? Então, muita gente descartava a hiperglicemia de estresse por conta da glicosúria, né? Mas a glicosúria sozinha não vai te dizer, não vai te diferenciar diabetes mellitus de hiperglicemia de estresse. E muitos gatos estressados acabam com o diagnóstico de diabetes e a gente sabe quão fácil é para um gato estar excitado, estar com medo, né? Principalmente aqueles gatos que estão menos habituados a transitar, até pelas condições
individuais, né, do comportamento e temperamento desse gato, a gente pode ter condições sim de hiperglicemia. Às vezes, tá, gente, não é a regra, mas às vezes pode cursar com glicosúria sim. Beleza? Então, nós falamos aqui sobre o que é a glicosúria em si, né, qual é a fisiologia da glicose e também quais são as condições aqui hiperglicemiantes que podem provocar aumento de glicose que são suficientes para provocar a glicosúria. Aí vocês me perguntam, João, então a glicosúria é fácil de entender, né? É naquelas condições em que você tem uma hiperglicemia que supera a capacidade de reabsorção tubular. Bom, não, tá? É uma grande parte, sim, mas a gente tem aqueles casos também em que nós temos glicosúria e não temos hiperglicemia. A primeira coisa que a gente tem que pensar diante de um caso que eu fiz a glicemia, deu normal, deu dentro dos valores de referência, e eu fiz uma urinálise e deu glicosúria, a gente tem que pensar primeiro, antes de começar a pensar em diagnósticos mais elaborados, sofisticados, de ordem hereditária ou congênita, a gente tem que ter o cuidado de saber como foi dosada aquela glicose. Tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que se, por exemplo, você coleta num tubo de EDTA, naquele tubo clássico roxo, e pede, por exemplo, glicose, a gente sabe que dentro do tubo a gente tem aí uma utilização através de transporte passivo dos próprios eritrócitos e até leucócitos do consumo de glicose. Então, se você tem um tubo que você não inativou essa via glicolítica do eritrócito, você tem um eritrócito ativo que está consumindo glicose. E se ele está consumindo glicose, ele está diminuindo falsamente a concentração de glicose que você vai dosar futuramente. Então tem que ter cuidado com esse erro pré-analítico, né? De ter o cuidado de inibir a via glicolítica do eritrócito. Como é que a gente faz isso? Com o tal do tubo cinza, que tem fluoreto, né? O fluoreto inibe a via glicolítica, tá? Então eu posso coletar tudo no tubo cinza e a pessoa faz o hemograma e depois faz a glicose? Não, porque o fluoreto acaba com o sangue, acaba com os eritrócitos e ele só deve ser usado justamente para mensurar alguns parâmetros e não para fazer um hemograma, por exemplo. Então tem que ter cuidado, tá? Infelizmente, para quem faz a metodologia convencional, bioquímica, para a mensuração de glicose, tem que ter esse cuidado. Mas eu faço no glicosímetro e tal. Se você faz no tempo adequado, né, você tende a não ter esse tipo de problema. Tá? Apesar do glicosímetro ele não ser tão sensível quanto a alguns testes outros, tá? Ele serve para você monitorar, sim, um animal, né, para fazer aqueles estados de mensuração isolada de glicemia, né? Então, nesse caso, você não tem a interferência do consumo de glicose. Então, é importante, se você costuma enviar para laboratório, envie no tubo adequado para que você não tenha uma falsa redução dos níveis de glicose que representariam fidedignamente aquele animal. Então, só para vocês terem uma noção, a cada 30 minutos, ou de 30 minutos a 1 hora, sem a inibição da via glicolítica da hemácia, nós temos uma perda aí de 10% a cada meia hora do consumo de glicose somente pelos eritrócitos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para não ter falsos negativos quando a gente está buscando hiperglicemia. Então, a primeira coisa, glicosúria sem hiperglicemia, verificar como foi realizada essa glicemia e em que condições, em que tubo e etc. Tá? Mas fiz tudo perfeitamente, continua com glicosúria sem hiperglicemia. Aí, gente, a gente começa a pensar em algumas causas importantes que podem estar provocando essa condição de glicosúria sem hiperglicemia. Então, o que a gente pensa
quando a gente encontra esse quadro em que o animal está apresentando glicose na urina, mas ele não tem a hiperglicemia que seria capaz de provocá-la. Então a gente pensa primeiro em condições adquiridas, para depois pensar em condições mais congênitas e tal. E quais seriam, né, as condições adquiridas? Primeiramente, gente, a questão da lesão tubular. Tá? Por quê? Porque o túbulo ele é responsável pela reabsorção de glicose. Tá? Até nas glicemias normais, normoglicemias, o túbulo tem que fazer o seu papel de 100% de reabsorção. E se isso não acontece, o que nós temos? Uma diminuição da reabsorção tubular e, portanto, aquela glicose permanece no ultrafiltrado e sai na forma de glicosúria. Então, lesões tubulares podem provocar glicosúria sem hiperglicemia. Ah, mas o que provoca a lesão tubular? Bom, isquemia, tá? A isquemia, algumas condições tóxicas. Por exemplo, sabe aquele animal que você viu que estava com a urina avermelhada ou até mesmo uma urina com cor de Coca-Cola? Então, sabe aquela substância que dá coloração para essa urina? Que é ou a hemoglobina livre, tá? Ou a mioglobina, certo? Então, são condições que vão provocar alteração na cor da urina. Lógico que nós temos os eritrócitos íntegros, mas eles não vêm ao caso nesse momento. Se você tem alguma condição de hemólise intravascular, ou seja, se você tem lesão e destruição de eritrócitos dentro do vaso sanguíneo, esses eritrócitos lesionados vão liberar milhões, bilhões de hemoglobinas livres, que não deveriam estar livres, elas só estão porque houve hemólise. Essas hemoglobinas são proteínas de baixo peso molecular. Então, portanto, elas são capazes de atravessar a barreira de filtração. E aí, o que acontece? Quando a hemoglobina atravessa a barreira de filtração, o pH ali do ultrafiltrado precipita essa molécula e essa molécula então se deposita nos túbulos, provocando reação inflamatória e lesão tubular. Isso serve tanto para hemoglobina quanto para mioglobina, que é lá a proteína que está presente, a molécula que está presente nas células musculares. E aí, que condições nós também temos mioglobinúria? Mioglobina, a gente sabe que a gente vai ter em condições em que está havendo uma lesão considerável de células musculares, como, por exemplo, na intermação, na rabdomiólise. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque essa liberação de mioglobina ou hemoglobina, ela já tem uma causa de base que precisa ser investigada. Fora isso, ela pode provocar problemas secundários, como, por exemplo, a deposição de hemoglobina ou mioglobina nos túbulos renais, provocando aí uma injúria renal aguda, tá? Provocada pela lesão aguda dos túbulos, tá? E isso vai provocar o quê? Falha na reabsorção tubular e, portanto, nesses casos, nós podemos ter glicosúria, tá? Então, nós falamos processos isquêmicos também, né? Além dos processos isquêmicos, nós temos essas condições tóxicas para o túbulo e nós temos outras medicações que podem fazer isso, mas o que vocês precisam saber é que a lesão tubular pode provocar glicosúria sem um estado de hiperglicemia, certo? Nós temos outras condições um pouco mais raras, que a gente aqui teria até a síndrome de Fanconi, e aí nesse caso congênita ou adquirida, tá? Que é simplesmente uma falha do túbulo proximal em reabsorver glicose. Tá? Então nós temos que verificar essa condição, que é uma condição muito específica, tá? E ela pode ser muitas vezes congênita, onde o animal já nasce com deficiência dessa reabsorção tubular, ou ela pode ser adquirida, como, por exemplo, o uso persistente de gentamicina.
Isso pode provocar alterações não só na reabsorção de glicose, mas de outros elementos, como por exemplo aminoácidos. Então a gente tem que ver essa questão da síndrome de Fanconi também e investigar o histórico, certo? Que é o mais indicado. E aí nós temos condições hereditárias também, que é a síndrome de Fanconi que eu falei, congênita. E também nós temos o que a gente chama de glicosúria primária renal, que acontece em alguns casos. Beleza, gente? Então, nós temos condições, em geral, aí, que são o que a gente chama de glicosúria renal, é que o problema está mais ou menos ali. Tá? Não tem a ver com estados hiperglicemiantes. Então, até uma obstrução do trato urinário, uma pressão retrógrada provocando lesão tubular, pode provocar glicosúria, né? A gente pode ter aí também, gente, se a gente tiver um processo de obstrução também, ou ao contrário, a gente pode haver um processo de consumo, né, de glicose, provocando aí condições de falso negativo para glicose na urina. Tá? Como, por exemplo, você tem lá glicosúria, mas tem uma estase grande dessa urina no paciente. E aí acaba havendo o consumo, se tiverem outras células lá, vai haver o consumo dessa glicose e vai dar um falso negativo para a presença de glicose na urina. É uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Beleza? Então, qual é a condução, né? Para você investigar o que de fato está provocando a glicosúria. Bom, a gente tem que lançar mão, né, de outros exames e de outros achados também. Como, por exemplo, se eu estou suspeitando de um animal diabético, eu tenho que verificar, né, por exemplo, a frutosamina. Existe até a possibilidade de você dosar a hemoglobina glicosilada, mas a diferença de moléculas entre cão e gato é muito diferente, então ela pode repercutir isso como resultados de diferentes interpretações. Então, de praxe, costuma-se pedir a frutosamina, que nada mais é do que uma proteína, e abundantemente a albumina, que está ligada a uma glicose e, portanto, reflete aí as condições de glicemia dos últimos 15 dias, o que é uma boa saída para inclusive, diferenciar, né, a hiperglicemia de estresse de uma de real diabetes mellitus, né, porque a hiperglicemia de estresse ela é transitória, então não tem por que ela ficar marcada na frutosamina. Ela até, em trabalhos dizem que ela até aumenta a frutosamina, mas a frutosamina permanece, apesar do aumento, dentro do intervalo de referência. Tá? Outro jeito também é verificar se tem a tal da cetonúria, que aí já são casos mais avançados, em que você tem aí o metabolismo de lipídios para compensar a hipoglicemia. A hipoglicemia não, para compensar a baixa disponibilidade de glicose para as células. Então elas começam a quebrar lipídios e acabam provocando nisso liberação de ácidos graxos, né, acetona, beta-hidroxibutirato, enfim, né, que acabam por serem detectáveis no exame. O problema é que, assim, na lipidose hepática, em condições na cetoacidose diabética, perdoe-me, o que acontece? O gato ele tende a liberar muita beta-hidroxibutirato, né, que é um dos corpos cetônicos. O problema é que a tira pega pouco esse beta-hidroxibutirato. Então, para você pegar uma cetonúria, você tem que ter muito beta-hidroxibutirato. Então, é por isso que muita gente fala que quando a gente detecta cetonúria no gato, é porque o gato já está meio descompensado. Então, você tem outros elementos para avaliar junto com a glicosúria. Por exemplo, essa glicosúria de origem renal. O que está provocando lesão renal? Se está provocando lesão renal, eu espero ver algumas coisas, além da glicosúria. Eu espero ver, por exemplo, uma proteinúria, eu espero ver a cilindrúria, a presença de cilindros, né? Enfim, né? Cilindros epiteliais, granulosos e até sérios, né? Dependendo da progressão dessa degeneração tubular. E outros achados que a gente vai correlacionar, achados clínicos, achados de histórico é importante também, né? Então, galera, é importante a gente considerar a glicosúria dentro de um contexto, tá bom? Não adianta você pegar e ficar dosando glicose de um animal, glicose na urina de um animal, sem contextualizá-la,
certo? Então é importante que você saiba o histórico do animal, saiba quais exames ele realizou, com qual frequência e quanto tempo ele realizou esses exames. Então é muito importante que a gente tenha na mão, né, e possa lançar mão de outras informações que vão contextualizar com a glicosúria. Então, respondendo, sim, nós podemos ter glicosúria em estados hiperglicemiantes até hiperglicemiantes de estresse, hiperglicemia transitória, desde que supere a capacidade de reabsorção tubular. Nós podemos sim ter glicosúria sem hiperglicemia, tá? E aí a gente já falou sobre condições que podem provocar aí tanto de origem de ordem genética, congênita, quanto de ordem adquirida, certo? E falamos rapidamente sobre outros achados que podemos encontrar junto com a glicosúria que podem nos levar à causa de base que está levando à presença de glicose na urina. Então, é importante falar aqui que nem sempre a causa é sistêmica, às vezes é de origem hormonal, endócrina, tá? Muitas vezes a gente pode ter doenças, injúrias, né, renais que vão provocar glicosúria sem estados hiperglicemiantes. Tá? Então é importante a gente conversar sobre isso, saber a importância dessa mensuração de glicose durante o exame do animal, do exame físico do animal, de toda a consulta, e aí a gente já puxa a sardinha também para a importância da urinálise, porque a urinálise não vai só te dizer condições de glicose na urina. A gente vai falar sobre, quando a gente fala de densidade urinária, quando a gente fala sobre os elementos que nós estamos observando naquela amostra, a gente conversa muito bem, né? A gente sabe que a urinálise, ela tem também como objetivo a avaliação sistêmica do animal. Não é só para ver se tem cistite, por exemplo. Então, o exame da urinálise é poderoso e a gente só falou da presença de glicose na urina. A gente tem outros tantos parâmetros que muitas vezes são negligenciados e que podem, às vezes, estar ali te dizendo qual é a causa de base daquele problema e a gente não está enxergando. Certo, pessoal? Então, a nossa conversa de hoje era sobre glicosúria, uma pequena porção do poder da urinálise, tá? A gente falou sobre a fisiologia, sobre os distúrbios que podem provocar hiperglicemia, a hiperglicemia de estresse, a glicosúria sem hiperglicemia, os exames que podem conversar junto com o parâmetro da glicose e a gente consegue, então, ter uma noção de quão importante é esse exame na rotina clínica, porque muitas vezes a urinálise ela não é inserida na nossa rotina clínica. E isso é um desafio, porque a urinálise dá muitas respostas, inclusive respostas que nós estamos procurando. Então, desde que a gente saiba o que esperar de uma urinálise, ela tem um poder diagnóstico muito importante. Lógico que muitas vezes ela não vai diagnosticar o caso, mas também um exame físico sozinho também não vai diagnosticar um caso. Então a gente precisa contextualizar, verificar, né? Afinal, essa é a nossa função dentro da clínica de cães e gatos, né? Juntar o quebra-cabeça e conseguir chegar no diagnóstico definitivo ou até considerar aí diagnósticos diferenciais. Então, o nosso café com o exame de hoje falava sobre isso. Se alguém que está presente aqui quiser fazer tirar uma dúvida, quiser entrar no chat para conversar agora, também a gente está disponível, tá bom? Lembrando que a gente vai manter esse material no Instagram e também vai subi-lo ao YouTube depois que nós configurarmos para essa plataforma. Tá bom?